Aí, para ouvir a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos começar a leitura aqui no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo de número 6, versículo 6. Lucas capítulo 6, versículo 6. Amém? Vamos lá. E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Então, presta atenção. Olha só, Jesus está no sábado, pregando na sinagoga, e ali no meio daquela multidão, estavam ali alguns escribas, alguns fariseus, que eles estavam lá naquele culto, não para aprender, como o Salmo 27 diz, né? Que o Salmo 27, ele fala muito claramente sobre isso, né? No versículo 4, eu vou pedir para o irmão colocar para mim, só para você ler na tela. O Salmo 27, versículo 4. Vamos ler juntos, por favor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então, qual é a finalidade de nós sairmos da nossa casa e vir para o templo? Se não aprender com Deus. Porque se eu saio da minha casa e eu não venho para aprender, então era melhor eu ter ficado em casa. Olha o que esses fariseus estavam fazendo. Eles estavam no templo, mas eles não estavam lá para aprender. Eles não estavam lá para aprender com Deus. Eles não estavam lá para adorar. Eles não estavam lá para orar. Eles estavam lá, como a Bíblia diz aqui, para encontrar alguma falha em Jesus. E a falha era uma coisa assim tão absurda, que eles queriam que Jesus curasse no sábado para acusar Jesus. Por quê? Por causa da religião. A religião, ela divide. A religião, ela separa, a religião destrói. Se você parar para ver, tem religiões no mundo que ela acaba, por causa de uma religião, a pessoa ela é excluída da família, ela é expulsa de casa, né? Por causa da religião, muitas pessoas chegam até a matar, chegam a colocar uma bomba no corpo, por causa da religião, ele vai lá e mata, ele se mata e mata muitas pessoas. A religião não é uma coisa boa não, pessoal. Mas o próprio Tiago diz que se alguém se diz religioso e não refreia a sua língua do mal, a sua religião é vã. Então vamos dizer que alguém se diz religioso. Então, o religioso, aquele que se diz religioso, ele tem que frear no mínimo a língua dele do mal. Agora veja o que essa religião aqui, judaica, estava fazendo na cabeça desses fariseus, na mente desses escribas. Eles estavam no templo, mas eles estavam ali mal intencionados. Qual era a intenção deles? Acusar Jesus, não por um pecado, por algo ruim que Jesus viesse a praticar, porque Jesus nunca fez nada de ruim. Mas eles estavam ali para observar se Jesus curaria no sábado. Isso é um absurdo, pessoal. Um absurdo.
Mas tem muita gente assim, pessoal, que ela anda. Um dia desse eu ouvi uma pessoa dizendo assim: porque o Senhor me revelou que eu tenho que ir nas igrejas e ficar observando para mostrar o defeito das igrejas. Isso aí não é Jesus que falou isso não, pessoal. Isso é gente bisbilhoteira. É gente que gosta de ficar cuidando da vida dos outros. Essas pessoas que tem um espírito da fofoca na vida dela, ela sempre vai ficar procurando um argumento para justificar a fofoca que ela gosta de fazer. Porque, irmão, a melhor coisa que eu faço é não querer saber da vida de ninguém. Cuidar da minha vida. Quem concorda comigo, diga amém. Se eu já tenho tantos problemas, eu vou ficar cuidando da vida dos outros? Eu vou querer saber da vida do meu vizinho? Né? Como tem aquela pegadinha do SBT que o cara falava 24, aí tinha um buraco aberto assim, 24, aí o cara metia a cara, levava uma tortada na cara, 25, ele foi meter a cara lá para quê? Então, irmão, a gente tem que vir para o templo para aprender com Jesus. A gente tem que vir para o templo para ouvir a palavra de Deus. A gente tem que vir para o templo para adorar a Deus, amém? E não com esse espírito acusador, para acusar A, para acusar B, né? Às vezes até às vezes acontece de o pastor pregar uma mensagem, aí a pessoa lá dentro do coração dela, ela diz: se o fulaninho tivesse aqui para ouvir isso. Não, Jesus, até isso aqui eu quero que o Senhor tire de mim também. Amém, pessoal? Porque às vezes a gente lá dentro, mas fulano tinha que escutar essa palavra. Pois é, Jesus vai tratar com ele, fique tranquilo. Agora, eles estavam ali para o acusar. Isso é muito triste. Quando alguém sai da sua casa e vai para o templo para querer cuidar da vida dos outros. Não, a gente tem que vir para buscar a Deus. Hoje é dia da família. Hoje é o dia da gente buscar a Deus, amém? E se Ele curar, a gente não tem que ficar revoltado com Deus, não, a gente tem que ficar alegre. Se Ele quiser curar, a gente tem que ficar feliz. Amém, pessoal? Tem que ficar alegre porque Ele está operando, né? Aí voltando lá para Lucas, olha só, versículo 7. E os escribas e fariseus atentavam nele, prestavam bastante atenção nele, se o curaria no sábado. Então eles não estavam lá atentando nele para aprender com ele, estavam atentando nele para ver se ele curava no sábado, para acharem de que o acusar. Aí diz assim: mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. Irmão, a vontade de Deus é que você e eu estejamos de pé. Deus não quer você caído, Deus não quer você prostrado, Deus não quer você desanimado. Amém? Ele falou para ele, o homem tinha uma mão mirrada, a mão ressequida. Aquela mão estava ali, mas não tinha utilidade. Não dava para pegar um lápis, não dava para pegar um copo, não dava para fazer nada. Era uma mão que estava ali inutilmente, né? Ele não podia fazer movimento nenhum, a mão era ressequida, a mão era mirrada. Então ele não tinha como fazer nada com aquela mão. Ele tinha perdido os movimentos da sua mão. E aí Jesus olhou para ele, vendo a maldade do coração daqueles homens que estavam ali para acusá-lo, e ele mostrou ali, com o poder de Deus, que Deus quer que você seja curado. A vontade de Deus num culto é você sair curado. Você chega doente, Ele quer que você saia curado. Amém? Então ele, conhecendo a intenção do coração deles, mandou o homem se levantar. Levanta-te e fica em pé no meio. Hoje eu falava que ficar em pé no meio é você tomar uma posição e ir para o centro da vontade de Deus. Você tem que se levantar e você tem que ir para o centro da vontade de Deus. Por isso,
existe uma questão aqui que a gente tem que pensar. Ninguém está aqui para lhe acusar. Mas você tem que agora fazer uma análise da sua vida. Se a sua vida hoje está fazendo com que Deus fique feliz, a sua vida hoje agrada a Deus? As suas ações agradam a Deus? Realmente estamos vivendo a vontade plena do Senhor? Nós temos que analisar isso. Se hoje o que eu estou fazendo agrada a Deus, se você olhar na Bíblia Sagrada, os homens que agradaram a Deus, Deus, ele, se você for olhar Abraão, se você for olhar Moisés, você vai ver o Elias, você vai ver o Davi, você vai ver vários homens, né? Você vê o Enoque, homens que a Bíblia menciona. O Abraão, a Bíblia diz que ele era amigo de Deus, o pai da fé. A fé que o Abraão tinha agradou tanto a Deus que tornou ele um amigo, né? O Moisés era aquele que Deus falava, vamos dizer assim, face a face. A nuvem descia na tenda do Moisés e Deus falava com Moisés também como se fala com um amigo. A intimidade que Moisés tinha com Deus era muito grande, é muito profundo. Aí você vê o Davi, que a Bíblia, mesmo mencionando, não ocultando todos os erros que ele cometeu, o adultério e outras coisas mais, a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. O Enoque é aquele que andou com Deus e Deus o tomou para si. O Elias foi aquele homem que se santificou e Deus o tomou numa carruagem de fogo. Pessoas que agradaram a Deus, pessoas que andaram com Deus, que fez com que Deus ficasse pertinho delas. Amém? E a gente vê aqui, ó, eu estava meditando nessa passagem, você deixa marcado aqui, lá no livro de Salmos, capítulo 18. Salmos 18. Salmos 18. Diz assim, versículo 19. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Olha a declaração dele. Ele me tirou de um aperto, me trouxe para um lugar espaçoso, colocou num lugar melhor, que ele ficava lá cuidando das ovelhas do pai, né? Ele ralou muito até chegar a ser o rei de Israel. Então agora o Davi está num lugar espaçoso, num reino muito amplo, num reino muito próspero, porque ele diz, Deus tinha prazer em mim. O que faz com que Deus olhe para um homem, para uma pessoa que a Bíblia diz que todos pecaram, para um pecador, e ter prazer nele? É a obediência. É alguém que decidiu obedecer a palavra de Deus. Amém? É alguém que tomou uma decisão na sua vida. A partir de agora eu sou de Jesus. E a pessoa, quando ela toma essa decisão, Deus começa a olhar para ela e Deus começa a se agradar, porque ela vai resistindo às tentações, vai resistindo ao pecado. O que ela fazia, ela vai tomando as decisões hoje diferente das decisões que ela tomava. É uma pessoa que agora entende, não, meu propósito é agradar a Deus. Meu propósito é agradar a Deus. E quando você coloca no seu coração agradar a Deus, Deus também começa a se agradar de você. Se você for lá para Daniel, capítulo 10, você vai ver que o próprio Deus fala do Daniel. Deus fala do Daniel, depois de Ezequiel. Daniel capítulo 10, versículo 11. Diz assim, e me disse, o anjo fala para o Daniel assim, Daniel, homem muito desejado.
está atento às palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus. Você vê aqui, que ele queria o Daniel de pé. O Daniel estava em 21 dias de jejum, aí o anjo foi levar um recado de Deus para ele, e a glória de Deus foi tão grande que ele não conseguiu ficar de pé. Mas o anjo falou para ele: olha, homem muito amado, homem muito desejado por Deus, homem em quem Deus tem um grande prazer, fique de pé. O que o Senhor Jesus falou para o homem da mão mirrada? Levanta-te e vem para o... Então Deus queria ele de pé. Deus falou: Daniel, põe-te em pé. Levanta-te agora sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. A glória de Deus foi muito grande ali com ele. Então me disse, olha o que Deus falou para ele: não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas, e eu vim por causa das tuas palavras. Então, no momento que o Daniel tomou uma decisão de agradar a Deus, de orar a Deus, de se consagrar a Deus, de se santificar a Deus, naquele momento ele se tornou um homem muito amado por Deus. O que torna um homem muito amado por Deus não é a condição financeira dele. Não é porque esteticamente é uma pessoa mais, vamos dizer, bela, mas se destaca na sua beleza exterior mais do que as outras. Não, porque Deus não olha o exterior. Deus olha o coração. Deus vê o coração do homem. Então, quando Deus olha para o teu coração e Deus vê um desejo de agradar a Deus, Ele vê que você tem um desejo de ser de Deus, um desejo de andar com Deus, de querer ser usado por Deus. Você não quer mais viver aquela velha vida de pecado, você agora quer andar com Deus. E se prepare, quando você viver uma vida de pecado que você não quer mais, muitas perseguições virão. Muitas pessoas vão chamar você de trouxa. Muitas pessoas vão dizer: agora vai morar na igreja? Agora vive na igreja? Não quer mais andar com a gente? Você andava. Algumas pessoas vão até dizer que você é uma pessoa triste agora. Você é uma pessoa tão triste. Você era tão alegre porque você contava muitas piadas sujas. E agora você não conta mais. Aí agora porque você quer Deus, alguns vão até olhar para você e vão dizer: você não está bem, você era tão feliz, agora você é uma pessoa tão triste. Não, não é que você é triste. É porque quando você decidiu amar a Deus, você perdeu o prazer no pecado. Você não quer mais viver naquela vida de pecado. Então você não faz mais sentido. Você andava num determinado lugar e agora você tomou uma decisão de amar a Deus, de agradar a Deus, de fazer com que Deus tenha prazer com você. Então você não quer mais saber daquela velha vida. Diga amém. Acabou. E muitas pessoas que não tiveram encontro com Deus como você quer ter, elas vão até questionar: depois que o fulano começou a ir para a igreja, ficou besta. Não quer mais estar com a gente. Não quer mais andar com a gente manda mensagem, não quer mais vir. Todo o tempo estava aqui, ele era alegre, ele era sorridente. É porque a sua alegria hoje não está mais nas coisas do mundo. A sua alegria hoje está nas coisas de Deus. Isso é o que faz a diferença. É quando você toma uma decisão para Deus. Quem está entendendo? O Daniel, ele era um homem muito amado. Irmão, quando você começa a amar a Deus, colocar Deus primeiro na sua vida, você toma uma decisão de se consagrar, você começa a amar a Deus, porque amar a Deus não é só da boca para fora, não. É igual um relacionamento, quem diz que ama e não demonstra, não ama. O amor, ele é demonstrado através de atitudes, de ações. E o filho amado, vamos trazer a base aqui do natural. Você que é pai, quando o seu filho, ele faz o que você pede,
Você fica feliz com ele. Você pede, ele faz, mas quando o filho é rebelde, você fica revoltado. Esse menino é rebelde, o menino está me respondendo, esse menino não quer. Você fica revoltado porque você é pai. Deus é do mesmo jeito. Deus, ele fala para você fazer algo, mas Deus não vai descer, né? Falar, meu filho, aí, ô papai. Não, não é assim não. Deus vai falar com você na palavra dele. Deus está falando com você agora. Está me usando para falar com você. É desse jeito que ele fala. Fala pela palavra dele. Então, o Daniel, irmãos, recebeu aqui, uma visita de um anjo. O anjo foi lá, e aqui no caso era o Gabriel que foi entregar a mensagem para ele. E esse anjo entregou um recado, ele estava diante do anjo do Senhor. E hoje nós estamos diante do anjo da igreja, que é o pastor. Entregando um recado do Espírito Santo para a igreja. Então, veja que Deus, Ele quer que você hoje entenda. Se você realmente, irmão, colocar no seu coração de amá-lo, vai acontecer o que aconteceu com o salmista. Aí a gente volta lá para o Salmo 18 de novo. Salmo 18. Vamos lá. Amém, pessoal? Salmo 18. Então, o que Deus fez com o salmista? Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque tinha prazer em mim. O que Deus fez no batismo de Jesus? Você sabe que João Batista batizou Jesus? Ele chegou para ser batizado e Jesus disse, João, você vai me batizar. Ele sabia que Jesus era o cordeiro que viria, cordeiro que o Pai havia de enviar. Aí disse, mas Senhor, eu que careço ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas eu não sou digno nem de desatar o cadastro do teu sapato, a correia das tuas sandálias. Mas o Senhor Jesus disse assim, pode fazer para que as escrituras se cumpram. Você tem que me batizar. Jesus não se batizou porque tinha pecado, ele se batizou porque tinha que cumprir a palavra. E aí quando ele desceu as águas, a Bíblia diz que uma voz bradou do alto, desceu uma pomba corpórea, branca, e pousou sobre ele. E uma voz do céu bradou assim, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O próprio Pai falou do alto, este é o meu filho amado, em quem eu tenho um grande prazer. Irmãos, e quando você começa a agradar a Deus, você tem paz. Você anda em paz. Você sente uma alegria diferente de todas as alegrias que você sentia no mundo. Você está trabalhando, mas parece que tem uma coisa diferente em você. Você está estudando, você está na escola, você está no trabalho, você está na rua, você está na academia, você está em qualquer lugar. Mas dentro do seu coração repousa uma paz, repousa uma alegria. Por quê? Essa alegria é o que? A prova de que Deus está feliz com você. Amém? Você perde a alegria no pecado, perde a alegria nas coisas do mundo, mas Deus te recompensa com a alegria do Espírito Santo na sua vida. Então o que Deus fez com ele? Deus tirou ele de um aperto, livrou ele de uma prova muito severa, e pegou ele e colocou ele num lugar espaçoso. Irmão, você já morou numa casa que para você sair do quarto, você não pode abrir a porta do guarda-roupa. Se abrir, você não sai pela porta do quarto. E a beirada da cama está bem perto da porta. Aí você não consegue abrir a porta toda porque tem a ponta da cama. Quando você abre a porta do banheiro, você tem que passar para fechar, porque o vaso está bem. É tão apertado que a porta nem abre em toda. Você quer mudar o sofá, se você mudar, não dá, porque o sofá é maior do que a parede quadrada ali. Não dá. É tudo apertado. Você não pode fazer o que você quer.
Sabe? Você quer fazer um aniversário, não dá, porque é apertado, não dá para botar as mesas, não dá para botar as cadeiras. Mas quando você, irmão, começa a agradar a Deus, Deus tira você de um lugar apertado, coloca você num lugar espaçoso. Eu me lembro que há 12 anos atrás, Deus me deu essa palavra. Eu falei, Jesus, eu estava na igreja lá no Santa Teresa, pastoreando, e a igreja cabia 60 pessoas. Aí no domingo, irmão, ficava tão apertado que dava 120 pessoas. Eu comecei a orar, falei, Jesus, o Senhor é poderoso para ampliar. E nós começamos a orar, fizemos uma campanha, procurando salão, e aí procura salão, fizemos uma campanha de 6 meses orando na igreja, 6 da manhã. E aí apareceu um salão, aí o valor do salão era muito alto, e a gente foi negociando, até que a gente conseguiu fechar por um valor bom. E aí a igreja que era pequena, 60 pessoas, e agora para uma igreja que caberia até 150 pessoas ou mais. E a gente luta, consegue, fecha o contrato. E aí Deus tirou aquela igreja que era de 60 lugares para uma igreja de 150 lugares. Aí eu entendi, quando você começa a se consagrar, Deus começa a te abençoar porque Ele tem prazer em você. Não é porque você é perfeito, não é porque você é o bambambam. Bam, bam. Não, é só porque você decidiu se consagrar a Deus. Você tomou uma decisão de se abster da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Aí Deus começa a ver o teu esforço, vê que a tua empresa está lá, o lugar não dá para trabalhar, está tudo. Aí Deus prepara um lugar maior. Aí você de repente está andando, olha, diz, olha aquele lugar. Às vezes a coisa você nem passou várias vezes e não viu. E Deus não deixou ninguém alugar antes de você ver, porque Ele só mostrou para você. Deus é o Deus que prepara todas as coisas. Tira você de um lugarzinho apertadinho que não dava, tinha que passar de lado e batia o canto do dedo. Meu Deus do céu, é tudo aquele calor. E você tinha que se abanar com o chapéu, e o chapéu caía no chão e melava com lama, era tudo sujo. Meu Deus, e agora você está no lugar espaçoso. Lugar abençoado, diga glória a Deus. Quem crê que Deus tem coisas boas para você? Você crê que Deus tem coisa boa para você? Para de se conformar com miséria. Miséria chama miséria. A sandália, coitado, os preguinhos já não tem mais nem onde colocar o prego. A havaiana já, quando pisa, fura o pé. O pé, coitado, a sola do pé está todo furado de tanto prego que tem na havaiana. Irmão, Jesus quer te dar coisa nova. Jesus quer te abençoar. Né? É o sapato que tem o ar-condicionado, já está aberto já, e tem vários buracos já. É o fogão, coitado. O fogão que quando a pessoa acende, ela acende assim, ó. Quando ela acende com fósforo, a chama, né? Faz assim, ó. Se ela não sair de perto, queima a sobrancelha dela todinha. Não, Jesus, eu quero um fogão novo. Diga glória a Deus, irmã. A cama, coitado, já pegou os tijolos tudinho que estava no quintal. E aí quebra de um lado, quebra no pé, quebra no meio. Não, Jesus, tem que ter uma cama nova, uma cama boa. Amém, pessoal? O ventilador é aquele que quando está girando, ninguém consegue dormir de tanto barulho que ele faz. Irmãos, diga glória a Deus. A camisa, o irmão não pode se espreguiçar que ela faz, que rasga tudo. Né? Não, diga assim, Deus tem o melhor para mim. Amém, irmão? Coitado, eu estava lembrando que eu fui, né, anos atrás, lá na Letter, né, fazer umas comprinhas. Aí eu achei um tênis lá, baratinho, de R$20. Eu digo, opa, tênis, né? Era um tênisão bonito, pessoal. Da Nike. R$20. Eu digo, rapaz, tem alguma coisa errada aqui. Azul, bonito assim. Rapaz, eu experimentei, né? Coloquei na caixa. Opa, R$20. Saí ganhando. Aí eu fui na semana passada, quando foi no sábado, no outro sábado que eu fui, né? Me preparar para ir para o aniversário, botei o tênis, né? Saí do quarto, irmão. Quando eu cheguei na sala, a sola do tênis já tinha comido todinha já. Eu saí desse jeito do quarto, ó. Aí a sola foi acabando, eu fui diminuindo assim, ó. Aí o solado do tênis acabou inteiro.
O farelo esfarelou assim, igual a farinha amarela, aquela farinha amarela, assim, esfarelou assim de fora a fora. Falei, misericórdia, foi R$ 20 jogado fora. Você sabe que um tênis da Nike é 200 e lá vai pancada. E olha que isso não é mais. O original é 300 e pouco. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Será que Deus não é poderoso para abençoar a gente, não, pessoal? Ele é poderoso. Mas a gente tem que se preocupar mais em agradar a Deus. Não só de receber, de querer ser abençoado. Não, mas vamos abrir o nosso entendimento? Deus, eu quero te agradar de maneira tal que o Senhor tenha prazer em mim. Eu quero que a minha vida seja uma vida onde o Senhor olha para mim e o Senhor sinta alegria em mim. Amém, pessoal? Olha o livro de Jeremias 31. Jeremias 31. Essa palavra Deus me deu alguns anos atrás. Eu dormindo em um sonho, Deus mostrou essa palavra aqui para mim. Eu acordei muito emocionado. Foi o próprio Deus falando comigo quando eu acordei. Eu nunca tinha prestado atenção nessa passagem. Mas quando eu acordei, que eu fui abrir, aí eu não consegui me conter, porque foi o próprio Deus falando comigo. Olha só, e eu creio que é o próprio Deus falando com você hoje aqui. No Jeremias 31, versículo de número 3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo. Deus apareceu para ele dizendo assim, ó. Com amor eterno te amei. Você sabia que você é uma pessoa amada por Deus? Amada por Deus? Amém? Quando você, por exemplo, é amado, você não pensa em retribuir esse amor? Se você é um filho muito amado, você não consegue entender, poxa, minha mãe faz tudo por mim, eu tenho que no mínimo recompensar ela sendo um filho obediente. Né? Você que é um filho que recebe tanto amor dos seus pais, por que ser rebelde? Por quê? Se eu posso retribuir, sabe, sendo grato por tudo que os meus pais fazem por mim, amém? Se eu tenho uma esposa que me ama, eu sou uma pessoa felizarda, eu tenho que retribuir esse amor. Agora, quando Deus diz para você assim, olha, com amor eterno te amei. Deus está dizendo, eu te amei. Eu entreguei meu filho para morrer por você. E que mais? Também com amável benignidade te atraí. Quem te trouxe aqui foi o Senhor, não foi eu. O próprio Jesus que te atraiu. Fica pertinho dele, meu irmão. Não fica longe de Jesus, não. Anda com ele, caminha com ele. Amém? Você não tem, irmão, que só orar aqui, você tem que fazer sua oração todos os dias. Você tem que buscar a Deus todos os dias. Então Deus está dizendo para você, eu te amei. Veja, que Deus nos amou, então como é que a gente vai retribuir esse amor? Obedecendo a sua palavra. Então, Deus tinha prazer nele, por isso colocou ele no lugar espaçoso. Você sabe que as coisas vão melhorar para você quando você tomar uma decisão na sua vida. Enquanto você só querer a bênção, só desejar a bênção, você vai ser aquela pessoa que quando você recebe a bênção, você volta para o mundo de novo. Aí Deus fica muito triste com essas atitudes. Deus quer que você ame a Ele, na bonança, no aperto, em tudo, todas as dificuldades que você estiver enfrentando. Amém, pessoal? Ame a Deus, que Deus vai cuidar da tua casa. Ame a Deus, Deus vai cuidar do teu casamento. Ame a Deus, Deus vai cuidar das tuas finanças. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Se uma porta se fecha aqui, Ele vai abrir outra porta. Ele é Deus. Ele é Deus. Para abrir uma nova porta. Amém? Aí a gente volta lá para o Lucas. Lucas, capítulo 6. Então Deus falou para ele o quê?
Versículo 8. Mas ele, conhecendo bem seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica em pé no meio. Ficar em pé no meio é viver no centro da vontade de Deus. É eu procurar entender a vontade de Deus para a minha vida. É eu orar sobre isso. É eu procurar entender, Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Qual é a tua vontade para a minha vida? Amém, pessoal? Qual é a tua vontade para a minha vida? Talvez você nunca entendeu dessa maneira que eu estou falando, mas a partir de hoje, irmão, comece a orar sobre isso. Deus falou: olha, você quer ser curado da sua mão mirrada? Essa mão inútil, essa mão que não tem utilidade? Então, vem para o meio, se levanta, se envolve com Deus. Se envolve com Deus. Não fica só na superfície. Sabe? Eu venho para a igreja, eu saio tão aliviado, mas Deus tem muito mais do que um alívio. Muito mais. Amém? Às vezes a gente é igual aquela pessoa medrosa, que aí pisa um pouquinho na água, já fica com medo de um pouco mais fundo. E a gente cresce e nunca aprende a nadar. Tem medo da água. E se um dia vier uma situação e a gente precisar nadar, a gente não sabe nadar, vai morrer afogado. Por quê? Porque Deus não quer que a gente seja esse crente que viva na superfície, só recebendo pequenas coisas, recebendo alívio. Quando está tudo ruim, aí eu vou lá porque eu quero ser aliviado. Não, Deus não tem só alívio não, irmão. Deus tem mais para a nossa vida. Deus tem mais. Diga glória a Deus. Diga, Deus tem mais. Então ele se levantou, está aqui, levantando-se, ele ficou em pé. Ficou lá no meio. E quando ele ficou no meio, em pé, porque Deus não quer a gente caído, Deus quer a gente de pé. Deus não quer você prostrado, desanimado, Deus quer você de pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a tua mão. Estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. Quando a gente está ali no centro da vontade de Deus, os milagres vão acontecendo naturalmente. Estende a tua mão, ó, estendeu a mão. Não teve que fazer nada mais, só estender a mão. Amém? Você está envolvido com Deus, irmão, até para você receber uma bênção é mais fácil. Porque quando você não se envolve com Deus, até para entender a pregação é mais difícil. O pastor prega na maior simplicidade, você não entende. E o problema de muita gente é que ela não recebe a bênção porque ela não entendeu. É igual uma matéria. O professor passa, ela não entendeu. Como é que ela vai tirar uma boa nota se ela não entendeu a matéria? Com Deus é do mesmo jeito. Deus quer que você entenda a vontade dele para a sua vida. E a vontade de Deus hoje é abençoar a tua casa, mas ele quer que você venha para o meio. Para a tua casa ser abençoada, você precisa primeiro tomar uma decisão com Deus. Levanta-te e vem para o meio. Ele se levantou e ficou no meio lá. Estende a tua mão agora. Estendeu a mão. A mão inútil foi restituída. Às vezes você tem ali uma empresa que não está trazendo fruto, não está prosperando. Você tem um casamento que parece que vocês não estão mais tendo aquela comunhão que vocês tinham. Parece dois amigos ou dois inimigos. Deus quer restituir a união, quer restituir a comunhão, quer restituir a tua saúde, quer restituir o teu lar, quer restituir a tua vida financeira. Mas você tem que se levantar, tem que ficar no meio. Amém? Deus quer fazer, mas você tem que tomar uma decisão na sua vida. Ele faz, mas Ele quer que você fique de pé. Quer que você se levante. A partir de hoje eu vou tomar uma decisão com Deus.
Eu vou agradar a Deus. Ah, eu não consigo. Faz um jejum, faz uma consagração. Vem mais para a casa de Deus. Congregue mais, se envolva mais, né? Se você caminha uma vez por semana, você não consegue, né, ter a circulação realmente como é recomendado. Mas você começa a caminhar 3 vezes por semana. Então, 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta. Corta o refrigerante, diminui na questão do açúcar. É que eu nunca consegui cortar literalmente, mas a gente tem que diminuir. Se você puder cortar, até melhor. Você faz 3 vezes por semana, caminhando. Ih, irmão, daqui a pouco você está, ó. Mas você só corre da sala para a cozinha, da cozinha para o prato, do prato com a colher refrigerante. Refrigerante, quando não é Coca-Cola, é Coca-Cola. Quando não é Coca-Cola, é Coca-Cola. E não vai outra coisa a não ser Coca-Cola. Né? Então, a gente precisa, irmão, entregar a nossa vida para Ele, para que haja uma restituição. A sua mão direita foi restituída como a outra. Deus quer restituir por completo a nossa vida. Bem, vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus.